eu desenvolvi um trabalho que é um contínuo, uma coisa contínua e com dimensões às vezes enormes, planetárias e às vezes mínimas, tanto no quanto na questão do espaço quanto na questão do tempo. No início eu me considerava um artista geral, depois eu acho que eu me considerei escultor e hoje em dia eu acho que eu realizo um trabalho. Não é bem um trabalho, eu realizo um contínuo. É como se fosse uma grande sinfonia que não termina. E eu vou fazendo relações entre uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Uma vez uma crítica, uma pessoa muito querida, ela falou que o meu trabalho ele emergia e submergia. Mesmo quando ele estava submerso, ele acontecia. Então é isso, essa sinfonia é feita dessas horas que ele aparece e as horas que ele não aparece. Mas quando ele aparece, você entende tudo que foi feito para que ele novamente chegue na superfície. Em 84, eu comecei a ter uma implicância profunda com a composição. Mas a composição é uma coisa que, por exemplo, que é igual respirar para o ser humano. Eu sou artista. Eu entro no museu, boto um copo em cima da mesa, aquilo pode ser considerado arte. Se eu olhar para aquele copo, pegar o copo, botar a 1 metro depois, na mesma mesa, as pessoas podem falar, "Ah, ele botou para lá porque ele não gostou da posição do copo aqui." Então, isso é um jeito de compor com o espaço. Qualquer ato que um artista faça, ele pode ser considerado uma composição. Então, é como respirar para viver, não tem jeito, você tem que respirar. Mas você pode implicar e pensar sobre isso. Hoje em dia já não tenho mais muito esse problema, mas nessa época eu estava muito ligado com isso. Então eu idealizei um trabalho que ele ficaria, no momento que abrisse a exposição, eu chamava um astrônomo e esse cara calculava a posição que estaria o eixo do Sol naquele momento. Ou seja, o eixo do Sol é a posição perfeita do nosso sistema solar. Todo o resto está torto. Então, eu botava nessa posição, então eu não era uma composição, era uma posição ideal, perfeita, profundamente certa. O espaço todo que era torto. E aí eu fiz isso. Eu fiz esse trabalho e acho que esse trabalho me deu uma relação entre o espaço que eu estava fazendo, a construção formal da própria peça e o espaço que eu teria uma relação com o espaço cósmico, né? Então, havia constantemente uma situação de aqui e acolá nesse trabalho. Na realidade, o trabalho de grafite nasceu antes do pisar o chão com os pés firmes. Só que o pisar o chão com os pés firmes, pela viabilidade da dimensão, foi a primeira peça que eu fiz com grafite. E eu tinha feito uns trabalhos, eu desenhava muito, estava fazendo esses desenhos em grafite, e fiz uns trabalhos com pó de grafite, que era uma coisa relativamente fácil de se encontrar. E aí comecei a imaginar fazer um trabalho com toda a espécie de grafite, com a massa. E andando uma vez pela Florêncio de Abreu, eu vi um objeto relativamente pequeno com essa feita de grafite. Nessa época não tinha Google, não tinha nada disso. Eu entrei nas páginas amarelas, comecei a procurar, dei a sorte de encontrar uma firma que estava fazendo essas peças. Então, eu convenci, os caras estavam começando, muito abertos, dei essa sorte, convenci os caras de fazerem umas coisas maiores para mim. Eles, primeiro tamanho que ele me falou, eram aqueles. Aí tem essa relação toda. E a forma foi muito a forma ligada ao feijão, que acho que também tinha uma fome profunda. Isso me incomodava muito. Eu sempre fui pacifista. E, logicamente, quando você tem uma militância pacifista, você também milita pela fome, pela necessidade de que todos tenham alimento. Então, essa forma é um pouco por aí. Tem todas essas questões do carbono, do grafite, e disso e daquilo, e a ideia da fome está presente ali, né? Mas são 23 peças.
22 de grafite e um diamante jogado no meio delas.